Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco na manhã desse dia. Que benção, né? Que maravilha que nos dera ao Senhor mais um dia de rotina. Jesus também, ele enfrentou essa rotina. Você não sabia disso? Jesus também enfrentou essa rotina. É uma rotina dada por sentença ao homem. É uma rotina dada por sentença a nós homens. Amém? Em virtude de nossos pais terem pecado contra Deus, lá no nascimento do mundo, na criação do universo, né? E na criação do homem. Imagina você, né? Deus criando o universo, Deus criando o homem. Que poder, né? Eu fico tentando imaginar, né, aquele ser poderoso, como eu vi. Um homem. Deus é um homem. Ele é um homem alto, de 2,5 metros, aproximadamente, bem alto, cheio de sabedoria, com a natureza em luz, em poder, né? Então ele desce esse meteoro nesse espaço sideral que ele criou. Então ele tece a sua criação, a mais perfeita de todos os tempos. Desde cada estrela, desde cada lumiare, ele começa a tecer, né, um habitante do universo, desse universo em que vivemos. Ele começa a tecer. Agora você imagina Deus, hein? Quem vai ficar sem ver Deus, hein? Quem vai ficar sem contemplar a face de Deus, do Criador de todas as coisas? Eu acho que isso é o maior desejo humano do homem. O homem não tem outro desejo senão de conhecer o seu Criador. Não tem. O homem não tem. Né? Eu, por exemplo, eu tenho esse desejo de conhecer, né, o meu Criador. Criador dos céus, da terra, do mar, da inteligência, dos pensamentos visíveis e invisíveis, das atitudes que se revelam através de desejos, projetos e sonhos. Eu tenho. Eu tenho. Felizmente e infelizmente, muitos irão ficar privados, né, dessa verdade, dessa iguaria, né, desse benefício. Irá ficar privado de conviver e viver com o Criador, né? Eu quero ver o Criador face a face. Eu pretendo ver. Eu tenho desejo de ver. Minha alma anseia isso. Se é um sonho que eu tenho, é de ver o próprio Deus. Muitos não verão, sucumbirão, não terão tais privilégios porque não acreditaram que a fé é diferente, né? A fé primeiro eu creio e depois eu vejo. Porque se já não creio vendo tudo em que me é proposto a ver, que está à minha vista, se eu não confabulo a este favor, como, pois, poderei acreditar, tomar essa credibilidade, né, esse crédito, depois em morte ter esse privilégio? Eu quero, antes
de sair nesse dia solado, né, que Deus nos concedeu. Um dia maravilhoso que Deus nos deu, né? Um dia de sol, né, onde vamos atacar a nossa rotina, que a nossa rotina hoje é o trabalho. Né? São 8h33 da manhã. Acordei, agradeci a Deus, orei, entreguei a minha vida na mão do Eterno Salvador. E eu agora vou passar para você uma das orações de Davi, o Cântico de Romanges de Davi. Olha bem o que ele diz no Salmo 131, um salmo pequeno, jogo rápido, só para você entender, né, qual é a verdadeira vontade expressiva de Deus na vida da gente, na vida do homem, né, na vida da gente. Então ele vai expor a Deus suas questões, né? Calma em Deus, quer dizer, paciência em esperar as atitudes divinas. É isso que quer dizer aqui. Porque tudo passa pelo crivo do tempo. Todas as coisas passam pelo crivo do tempo. Ninguém pode escapar ao crivo do tempo. O tempo prova todas as coisas. O tempo é senhor de todas as coisas. Aí vai dizer assim, ó: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem é altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas. Nem de coisas maravilhosas demais para mim. Eu não ando mais à procura de grandes coisas, não. Eu entendi que a minha porção é proporcional ao que eu preciso e o que eu mereço. A minha porção dada hoje a mim é proporcional ao que eu preciso e ao que eu mereço. Falo isso de todo o meu coração. Salvo uma coisa. Salvo uma coisa. O único desejo em terra que eu tenho agora é de ganhar almas e ver os meus filhos. Só. Não tenho pretensões de... A única coisa maravilhosa que eu tenho pretensão é de ver o Senhor. De ver a tua grandeza, a sua magnificência, né? A sua glória. Não para me ensoberbecer, não. Mas para me calçar mais, né, de conscientização ao meu próximo. Aí ele vai dizer aqui, ó: Senhor, não ao soberbo, não é soberbo, ele fala, o meu coração, e nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas maravilhosas demais para mim. É o que ele fala. Não ando à procura de grandes coisas maravilhosas demais para mim. Eu não ando mais à procura de grandes coisas maravilhosas demais. Não ando. Não. A única coisa maravilhosa que eu procuro hoje é a Deus. Não ando à procura de oportunidade em altar, não ando. Porque eu já tenho a oportunidade aqui. Né? Não ando à procura de ser famoso, não ando. Ando à procura de tentar fazer o melhor nesse tempo de vida que me resta ao meu semelhante, em todos os ângulos da vida. Isso eu ando. Em procura de poder oferecer mais para o meu próximo. E Deus conhece os corações. Né? Deus conhece os corações. Eu não ando à procura de ser famoso. Eu não ando à procura em cima de marketing, de mídia.
Eu sou um vendedor ambulante. Ganho o suficiente para me alimentar e para me sentir bem. Eu ganho o suficiente para me alimentar e para me sentir bem. Eu ganho. Tá entendendo? O suficiente para me alimentar e para me sentir bem. Davi era um excelente homem. Um homem grande demais. Um homem sábio. Um homem inteligente. E olha o que ele diz, ó. Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Não ando. Não é esse o meu objetivo. Porque depois que ele tem, né, depois que ele tem uma visão de Deus, e que o tempo passa, que ele reconhece verdadeiramente quais são os seus objetivos em Deus, aí ele, e o que significa o seu próximo para ele, qual é o significado da vida? É eu aprender a viver ajudando o meu próximo, ao meu semelhante, caminhando com ele, fazendo-lhe bem, né? Lhe querendo bem, porque querendo ou não, eu vou depender dele. Que a vida faz esse ciclo. Então ele vai expressar. Olha lá. Nem ando, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Nem ando atrás de coisas maravilhosas demais para mim. É o que ele diz. Nem ando atrás de coisas maravilhosas demais para mim. Tem o pão, tem o teto, tem a água para beber, tem pessoas para conversar, tem ocupações de trabalho para executar. Estou envolvido com a vida, estou envolvido com Deus. Então, tá bom, tá ótimo. Tenho garantido o povo na terra que vai consumir o que as minhas mãos fazem para me manter o corpo e as minhas necessidades cotidianas. Então o que vier agora é lucro. O que vier agora para mim é lucro. Entendi o meu ofício no que diz respeito, né, o ministério da fé. É só caminhar, descansar, sossegar, e o que há de vir, virá. E o que há de vir, virá. Aí ele diz assim, ó, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Lembra da briga que eu falei? Que ele teve com a alma? Na verdade, eu também. A palavra de Deus, imagina Davi. Davi, outrora, ele não tinha a palavra de Deus. Mas Deus deu um jeito de ele entender o sentido, né, do seu chamado e da sua vida. Deus deu um jeito para ele. Para tudo tem um jeito. Para tudo tem um jeito. Ele disse ao contrário, fiz calar a minha alma. Quer dizer, fiz sossegar a minha alma. Lembra do que eu falei ontem? Que ele brigou com a alma dele. Olha lá. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. É. Ah, então onde está o segredo, pastor Nelson? O segredo? O segredo está em você ler a palavra, entender os tempos determinados das coisas e se aquietar em Deus. Porque toda
todas as promessas feitas a Deus através da palavra, ou através de algum vidente que bateu de espírito com as suas expectativas e com o que você esperava, mediante aquilo que você leu e as promessas que lhe estão propostas, aí então você tem que fazer calar a sua alma. Porque é a alma que impulsiona a gente, nesse mundo moderno, para as coisas que virão precipitadamente. Eu preciso agora. E a alma, ela que é encarregada de sentir as emoções das novidades que nos estão propostas, que não são a priori para agora, que não são para agora. Então você tem que fazer calar a tua alma, porque se abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo ele virá. Ele virá. Então, é interessante isso aqui que ele diz. Ó. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança, a minha alma para contigo. É para contigo. Você está vendo? Você está vendo? Criança está doida para mamar. Então ela está irritada, ela está insossegada. Aí Davi disse, olha lá, pelo contrário, fiz calar minha alma como a criança desmamada que se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Então, o que eu entendo aqui, o que nos leva desaceleradamente, né, desenfreadamente, ansiosamente, precipitadamente, aos desejos que ainda está por vir na nossa vida, é a nossa alma. Na ansiosidade de gozar o descobrimento, ainda imatura para ela. É uma fruta, é um abacate que não se pode comer, que amarga muito, verde. Esperar madurar. É uma banana que tem cica. É um caqui que tem cica, amarra a boca ainda verde. Então espera-se madurar para comer. Assim são as promessas de Deus no amadurecimento da nossa vida. No amadurecimento da nossa vida. Deus vai vir no amadurecimento da igreja. Presinto eu que já por esses tempos. Presinto eu que já por esses tempos. Hoje é aniversário do Celso Rodrigues. À noite. Não faço nem ideia de quem é Celso Rodrigues. Né? Então, irmão, olha lá. Espera Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Quer um remédio? Para você alcançar todas as bênçãos de Deus advinda na sua vida? Espera madurar. Espera madurar a sua vida. Espera você pegar uma experiência. Espera Deus conservar o seu espírito em segurança. Passou o tempo da ansiosidade, que é o tempo da meninice, que é o tempo da juventude. Ah, eu quero agora, eu preciso agora, eu queria curtir agora. Ah, se der, né? Espera. Davi madurou cedo. Ele ficou maduro cedo. Vai madurar. Ele madurou cedo. Porque ele precisava, né? Ele tinha visão das coisas, mas mesmo assim as coisas não chegaram cedo para ele. Ele entrou em Hebrom para ser ungido a rei com 40 anos.
E a proposta ele recebeu com 19, 18 anos. Então olha o tempo da maturidade. Existe um tempo. A maturidade ela requer um tempo. A vida ela vai te surrando, vai mostrando as personalidades e as suas facetas para você saber lidar com as agruras e entender o valor das coisas que te chegam à mão. E aí esses valores vão aflorando, né, na sua vida, e você vai tendo um desabrochar de amadurecimento. As coisas vão acontecendo a seu tempo, né? E você vai vislumbrando o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, quando deve, por que deve. Você vai abençoando e sendo abençoado. E as coisas vão automaticamente gerando. Eu aprendi. Eu estou sossegado. Se vier, veio. Por isso que eu falo muitas das vezes que na minha live, aceitaria uma pessoa na minha vida? Aceitaria. Mas dentro da minha velocidade do que eu entendo ser certo. Você entendeu? Você entendeu? Vamos orar para agradecer a Deus por este momento de paz, de equidade, de justiça. Para Deus nos conceder, né, um dia abençoado. E já fomos abençoados acordando. Temos vida, não parou o nosso coração. E se parasse também, bateria do outro lado, porque estaríamos com Deus. Eu sei que não é fácil a passagem. Já se dizia alguém que morreu e voltou. Vários, né, na IQM. Mas diz que quem vai para o outro lado não quer voltar, não. Se eu for, não vou querer voltar, não. Já passei pela dor da morte, quero ficar por lá mesmo. Quero nem ver ninguém da terra. Assunto aos céus e as coisas invisíveis. Agora passamos para o outro lado, nos interessa agora as coisas do outro lado. Já nos interessa as coisas do outro lado em vida. Jesus nos ensinou a viver assim. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça. E as outras demais coisas, eu queria estar lá, né, vendo Davi, Isaac, Jacó, Isaías, Daniel, Jeremias. Eita coisa boa. Né? Jesus é o principal. Ele é a luz daquele ambiente. Sua pureza é tão grande, mais pura do que o menino recém-chegado ao mundo. Eu tenho ansiosidade, não pelas coisas do mundo mais. Eu anseio pelas coisas divinas. Eu anseio pelas bênçãos do Senhor. Quero orar por você, entregar o seu dia na mão de Deus e vamos trabalhar. Vamos buscar a Deus e a sua plenitude, o seu valor e as coisas que são do alto. Porque eu quero te dizer uma coisa, se você não sabe. Se você não sabe, eu quero te dizer uma coisa. Eu sei como é que vai ser o arrebatamento da igreja. E o que eu vi bateu com tudo com que a Bíblia fala. Diz que eu estava do lado de fora de uma churrascaria, cheio de pedrisco assim. A churrascaria parecia ser uma BR, mas dava para ver a cidade ao longe. E eu via a cidade ao longe. Eu via. Eu estou contando uma visão que eu vi. Como será. E biblicamente, como a Bíblia diz que será. Não vai ser como os adventistas desenham naqueles livros, né? Aquilo ali será sim. Poderá ser sim. Na volta de Cristo para julgar a terra.
Mas para resgatar os seus não é assim. A Bíblia vai dizer que Jesus estava, né, lá no Monte das Oliveiras, quando ele foi assunto aos céus, e 2 anjos apareceram, né, e disseram: por que estás triste? Por que chorais? O mesmo Senhor que está agora assunto aos céus, ele descerá da mesma forma com que ele está subindo. Portanto, ele subiu sozinho, sofreu sozinho, morreu sozinho e virá sozinho. Diz que nós estávamos assim conversando, eu e mais outro irmão, esperando alguns irmãos virem, chegaram as caminhonetas, né, e de repente eu escutei uma música, só que eu não escutei no ouvido. Hoje eu entendo. Eu não escutei essa música no ouvido, não. Eu escutei essa música com todo o meu ser. O meu ser escutava a música. E era uma gaita de fole com 3 tons só. Sabe? Aquele tom... Um tom diferente. São 3 tons muito diferentes. Aquela gaita de fole. Naquele mesmo... acho que é a Inglaterra que canta ela, né? Que ela é cheia de saídas, né? Que o cara vai... A gaita de fole, ela tem 3 tons. 3 tons. 3. E aí eu ficava procurando, mas eu não conseguia... Por que a procura? Porque eu não conseguia escutar com o ouvido, eu escutava com o corpo. E eu falava pro irmão: você está escutando o que eu estou escutando? O irmão falava: eu estou escutando. E começamos a procurar. Mas quando você procura com o ouvido, você direciona o ouvido e consegue ver com os olhos. E eu não conseguia ver com os olhos porque eu procurava com o ouvido. E não era com o ouvido que eu estava ouvindo. Eu estava ouvindo com o corpo, com as células do meu corpo, estavam ouvindo aquela música. O meu coração, o meu ser, a minha alma, você não ouve com a cabeça. Geralmente, qualquer tom a gente bota até... Eu sou músico, eu sei, a gente bota o ouvido assim para ouvir o tom, né? Mas eu ouvia com o meu ser, com o corpo. Por isso que estava difícil, eu ficava procurando aquilo. E de repente, algo me impulsionou assim para olhar para o alto assim, e eu vi aquele homem. A priori, eu vou dizer uma verdade para os irmãos. Eu estranhei. Porque quando você vê um poste na tua frente, você sabe que ele tem 5 metros de altura. Um poste plantado. E ele estava bem longe, mas a metragem dele não diminuía com a diferença de distância. Você sabia que ele estava longe, mas você estava vendo ele com 3 metros de altura. 2,5 metros para 3 metros. E eu ficava vendo aquele homem. O que me espantava e era nocivo à minha natureza, porque no mesmo tempo que eu via ele, eu sentia o seu peso e sentia o rabanar das suas vestes. Viu quando as vestes batem assim uma nas outras? Por causa do vento. Eu não conseguia ver o rosto por causa da luz lilás. Tinha uma luz lilás. Eu não sei se você já viu, né, aqueles lasers, quando ele se espalha assim, ele faz aquele lençolzão, aqueles laser. Só que o laser dele era um rosa lilás assim, bem clarinho, bem suave, sabe, saía das costas. Eu cheguei a ver a silhueta dos olhos, da sobrancelha e a marca da boca. Ele estava vestido de branco, mas as vestes não pareciam branca, parecia um cinza, em virtude da distância e da luz que saía. O que ofusca o nosso olhar é a luz que vem de trás. O cabelo dele vinha daqui assim e fazia aquele emaranhado aqui, ó. Tipo Cristo Redentor mesmo. Tipo Cristo Redentor. Pegava aqui o cabelo dele assim, fazia um emaranhado assim, ó. Sabe? O cabelo dele vinha até aqui, ó. E aquele homem assim, sabe? Um homem mesmo. Um homem bem grande, mais ou menos aí uns 3 metros, 2,5 metros de altura. E eu via, ele saía de um túnel assim, de luz, uma luz lilás, uma luz bem rosa, bem clarinha, né? Não é a cor que tem aqui. A gente fala lilás, mas não é. Um rosa, mas não é. E essa luz era tão transparente que através da luz dava para ver a nuvem também. Parecia um véu, sabe?
uma coisa muito bonita. Dava para ver assim, sabe, completa. E eu ficava olhando. Só que eu vou dizer para os irmãos, eu olhei aquilo como, eu ficava admirando como aquele cara, como aquele homem estava lá em cima. Para você ver a distância, né? E como era nocivo. O que me atraiu àquela visão é que era nocivo, porque eu sou um cara de 86 quilos. E ele, quando você olhava para ele, você sentia até o cheiro. Eu olhava e sentia o cheiro. Um cheiro, um perfume. Não existe aqui, um perfume bem diferente, um cheiro bem peculiar, né? E eu sentia também, sabe quando o homem passa por você assim, que você sente aquele, até o peso do cara assim, por você assim? E era como se ele estava lá em cima com aqueles 3 metros de altura, não diminuía o tamanho pela longitude que ele estava. E eu sentia também o rabanar das suas vestes, como se estivesse bem perto de mim. Engraçado, né? E aí eu falava, varão, o que é aquilo? Eu falava pro irmão que estava do meu lado. O irmão via também. Eu falava, o que é aquilo? Ele falou, não sei, varão. É um homem, né? E a gente olhava, ficava olhando. Rapaz, como é que aquele homem chegou lá em cima? E olha a luz que sai dele. Que sai, não saía dele a luz, saía de trás. Porque ele estava num formato tipo uma sombra, mas você via tudo em 3D, você via a roupa dele balançando. Só essa parte aqui que escureceu um pouquinho a coisa, em virtude da luz que saía. Então, quando uma luz bate de contra você, pelas costas de alguém que você olha, você não consegue ver o rosto da pessoa direito. Isso é comum. E eu ficava olhando aquilo, assim, bem assim, no alto, assim, e eu ficava olhando assim aquilo. Falava, varão, que estranho, né? Como é que aquele homem tá lá em cima, rapaz? E ele ficava olhando pra gente assim, ó. Eu cheguei a ver ele se equilibrando assim, passando assim, e fazendo assim corpo. É um homem. Deus é um homem, gente. Ele parava e ficava olhando assim. Balançava a cabeça assim. Aí algo, presta atenção pra você ver como é que se chama, como é que são as coisas, né? Do espírito. E eu começava a indagar, rapaz, mas o que é aquilo? Era muito nocivo, sabe? Porque você vê um helicóptero parado, já chama atenção. Agora você vê um ser que sai de dentro de uma nuvem, e aquele ser grande como se estivesse na tua, como se fosse um poste perto de você, mas a longitude dele não diminui a altura e nem a proporção com que ele é mesmo. Você vê ele na altura dele normal, não é aquele negócio pequenininho, é alto do jeito que ele é, como se você estivesse vendo um poste daqui para 3 metros teu. Mas naquela mesma altura. Eu fiquei impactado com aquilo. Aí algo dentro de mim, né, depois daquela música, aquela música parou dentro de mim e falava para mim, Nelson, esse é Jesus que veio buscar a igreja. Aí eu falei, ô varão, é Jesus. Eu falei assim, em dúvida, porque eu tinha ouvido. Eu fiz uma pergunta e falei, é Jesus, varão. O Espírito Santo está me falando que é Jesus. Aí ele é Jesus, varão. Ele falava também meio em dúvida assim comigo, é Jesus. Eu falei, é Jesus, varão. É Jesus. Porque, sabe, ele estava em 3D mesmo. Um homem mesmo. É um homem. Você viu um homem a quilômetros de distância e a altura dele não diminuía por causa do quilômetros de distância. Ele deveria estar aí uns 23 mil pés de altura, que dá 23 quilômetros. Ou 23 mil quilômetros, né? 1 quilômetro é 1000 metros. 23 mil quilômetros. Né? Então era bem longe,
Só que ele, a proporção dele era uma proporção como se você estivesse vendo a 3 metros. As curvas do rosto dava para ver, só não dava para ver os olhos e a boca, eu só via a sobrancelha, né? Assim dava para me ver a sobrancelha, e eu ficava fixando assim. Quando eu fixei os olhos, ele fez assim, ó, com as mãos assim abertas. Ele estava assim, com as mãos para baixo assim. Aí quando eu fixei os olhos, ele fez assim. Esse movimento assim. Fez só assim com o dedo. Aí eu subi. Aí eu acordei desesperado. Eu já lancei isso aqui. Acordei impactado. Então, irmão, assim na mesma proporção que ele subiu, ele vai descer. E só verá. Primeiro quem vai ver é quem vai sentir a música bater no ser. A trombeta é a música, é uma gaita de Foley. Ela tem 3 tons só. 3 tons. Significa alguma coisa para você? Eu vi, por isso que eu estou falando para você que eu vi a vinda de Jesus. Jesus não vai vir como as pessoas denominam que ele vai vir. Cheio de luz, com os anjos, pá, dá aquela pancada no céu e todo mundo, não tem nada a ver. A Bíblia fala que não é assim. Ele virá assim com a igreja para julgar a terra. Depois que a igreja subiu, passou os tempos com ele lá, segundo os teólogos, que é 3 anos e meio, teólogo especula muita coisa. Teólogo especula até que vai ter um arrebento no céu, que vai. Não é. Ele vai vir de repente. Era de repente. A Bíblia fala que é de repente. Era de repente. Eu escutava a música com o meu ser e olhava e ficava procurando, porque quando você procura com o ouvido, você acha. Mas quando você procura com o ser, é mais difícil de achar, porque a música não está aqui. Ela não se localiza aqui, ela tocava no meu ser. Era daqui para baixo, todo o meu ser. E eu ficava, que barulho. Você está ouvindo? Eu falava assim para a pessoa, que barulho, né? Você está ouvindo ou é só eu que estou ouvindo? Aí o irmão falava, não, também estou ouvindo. Era o irmão branquinho que estava comigo, também estou ouvindo. E aí nós começávamos a procurar em volta do carro, embaixo do carro. O incômodo era justamente que a gente não conseguia ouvir com o ouvido. A gente não estava entendendo, mas estava ouvindo, todo o corpo da gente estava ouvindo. Aí algo me impulsionou, falei, poxa, de onde está vindo isso, hein? Aí eu, ô varão, o que é aquilo lá? Quem é aquele homem? Eu falei, quem é aquele homem? É um homem, não é? Aí ele falava, é um homem, varão. É um homem com as vestes, só que estava com as vestes tipo de Israel mesmo, sabe? Com a cinta bem fininha, assim, fininha. Né? Um saião grandão, uma gola até aqui assim, ó, proporcional, não muito grande. Um corpanzil, ele era perfeito, varão, assim, perfeito em estatura, altura. Só que ele mediu uns 3 metros. Você olhando assim para ele mediu uns 3 metros de altura. Não é 2 metros mesmo, 3 metros de altura que ele media. Ele era desproporcional a nosso entender. E eu ficava assim olhando. Eu fiquei mais ou menos uns 5 minutos. Que a gente ficava admirando, a gente não sabia que era Jesus. A gente ficava olhando, rapaz, olha que homem grande, né? Aí o varão falava, ele é grande, varão. E o varão não olhava para mim, não. O varão ficava assim. Ó. O irmão que estava comigo no carro, ele estava do lado de fora do carro. Eu ficava, o varão é grande. Eu falava, não é, varão? Mas você está vendo mesmo? Falou, estou vendo. Falei, engraçado. Como é que aquele homem está lá em cima? Isso tocava em mim. Era isso. Como é que aquele homem estava lá em cima? E as vestes dele balançando assim, de lado, assim. E ele lá em cima, balançando, dava para ouvir com o ouvido, irmão. É como se você estivesse chacoalhando o lençol assim, ó, né? Batendo o lençol que caiu no chão.
Fala, você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Estou ouvindo. Ele fala, as vestes estão balançando, estou ouvindo até o barulho da veste. Porque a veste dele é meio grossa, né? E eu vi ele quando ele chegou e fez assim, ó. Ele ficava olhando assim, ó. Dá para você ver o movimento da cabeça dele. Você não via os olhos, mas você viu a sobrancelha, viu uma parte da boca, viu o cabelo que era assim, que vinha aqui, ó. Cabelão vinha aqui, um cabelão, ó. Ele tem um cabelão, vinha aqui, batia no ombro aqui assim, fazia aquele emaranhado assim. Ele olhava assim, ficava olhando assim. Aí quando ele viu que eu fixei os olhos para ver o rosto dele, ele fez assim, ó. E assim com a mão. Aí foi na hora que eu subi e acordei. Eu vi, irmão. Quando você vê, é por isso que eu estou te falando, quando você vê, vai ser nocivo. Quem vai te dizer que é Jesus é o Espírito Santo. Porque eu não sabia quem era. Eu estava maravilhado em ver maravilhado e me causou um espanto, né? Porque é nocivo a gente, um homem tão grande, tão pesado, por ter um corpo tão atlético. O corpo dele é um corpo atlético, perfeito, né? Não é musculoso. É um corpo atlético perfeito, flutuando e pesado daquele jeito que ele é. Alto, né? O espírito define tudo. Quer dizer, alto, pesado, forte, bonito, perfeito. Vi os braços, vi a mão dele. A mão eu vi. Os braços. Vi tudo. Só não vi os olhos. Vi o nariz, assim. A silhueta do nariz. Não dá para explicar. Não dá para explicar. Sabe? Então é assim, irmão, que Jesus virá. Você vai estar fazendo alguma coisa, vai estar bem ligado no Espírito. Você vai ver, mas você não vai reconhecer. Quem vai dizer para você que é Jesus é o Espírito Santo. O vento dava uma batidinha no cabelo dele, dava uma balançadinha no cabelo dele. Mas o cabelo ficava assim, só uma batidinha, no, sabe? Tipo, coisa mínima assim. Dava aquela batidinha, ele ficava olhando assim. Ainda. Ficava procurando assim. Com quem está admirando, né? Olhando assim. Aí eu fixei nele, ele parou a olhar assim em mim. Fixou e levantou a mão assim, fez assim. É coisa... Irmão, eu vi o arrebatamento da igreja. Vai ser assim o arrebatamento. O interessante é que depois eu virei para o outro lado, eu vi a mesma visão. Aí cumpriu aquilo que falou. Oriente e Ocidente. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente se mostra no Ocidente, ele se mostrava em tudo. Aí eu comecei a rodar assim, eu falei, ué, aqui também tem. Ué, aqui também tem. Mas quando eu olhava, era só aqui que tinha. Mas é que a minha visão era tridimensional. Eu conseguia ver em todos os lados. É coisa... Não dá para explicar, irmão. Não dá para explicar. Porém, ele via sozinho. Ele não vinha com ninguém. Amém? Então, aguarde que você vai ver. Do jeitinho, porque a Bíblia fala que ele vê. Ele estava subindo sozinho e os anjos falaram, por que vocês estão admirados assim? Ou chateados, tristes? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Ele não subiu sozinho? Ele vai descer sozinho. E as nuvens não envolveram ele? As nuvens vão abrir para revelar ele. E sabe? Pessoa mesmo, gente. Eu vi era um homem de carne e osso. O que me espantou foi que um homem de carne e osso, muito alto, estava flutuando alto e a altura dele não diminuía com a distância. Isso que me espantou. É o que vai tornar nocivo a gente. E muita gente vai estar despercebido, não vai ver. Só vai ver quem sentir a música no corpo. Quem o ser dele tiver entregue. Aí ouve a música. E a música não ouve com o ouvido, ouve com todo o corpo. É uma coisa diferente. Eita Deus, vamos orar.
Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, te agradecemos por essa palavra, por esta revelação, que eu queria tanto isso na minha vida, e o Senhor me mostrou. É diferente de tudo, e bate com todos os quesitos da tua palavra, do que o Senhor falou. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos nesse grande dia, entrego a vida desse ouvinte nas tuas mãos, que nosso corpo, nosso espírito possa estar preparado para o ecoar da flauta de Gale, né? Ou a última trombeta, é a flauta de Gale, né? Aquela flauta, né? Grande, né? Cheia de amparatos, que só toca 3 tons: o tom do Pai, o tom do Espírito e o tom do Filho, né? Então que a gente possa estar preparado, que a gente não possa estranhar aquele homem que vai aparecer nas nuvens. Parece que eu estou vendo agora a mesma visão. Ó, que coisa, né? E o céu estava nublado. Toma nas tuas mãos a vida dessa família, a vida desse povo, a vida dessa gente. Dá para ela uma sabedoria para ela estar com equidade, com justiça nesse dia tão difícil, para que ela possa estar caminhando diante da tua presença, aguardando a vinda de Jesus Cristo, como eu aguardo. Toca na nossa vida, coloca por terra as armadilhas do mal, nos dá sabedoria, paciência, experiência e maturidade para acreditarmos no teu resgate e no teu socorro, em nome de Jesus. Abençoa a nossa vida, coloca por terra as armadilhas do mal, dai-nos livramento e paciência para estarmos apercebidos ao soar da última trombeta, né? Gaita de fole, é a gaita de fole. Muito obrigado por esse dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Gente, vai acontecer. E era tão, assim, é como ele falou mesmo, como Jesus falou mesmo, é imprevisível. Ele vai aparecer, só quem vai ver mesmo é a gente. Porque eu mostrava para os outros não viam. Ninguém via, só eu, irmão, e eu acho que outros viam, né? Mas não os que estavam comigo. Eles falavam: aonde, varão? Aonde? Ele não conseguia ver. Eles não conseguiam ver. Só eu, varão, que via. O varão que estava comigo, que estava no meu carro. Tá vendo como é que são as coisas? Então é assim, varão. E os irmãos falavam: aonde? E era tudo crente. Aonde, varão? Onde você está vendo? E eles ficavam assim, ó. Eu não estou vendo nada, varão. Você está louco? Aonde você está vendo? Eu falava: aqui, irmão, aquele homem ali, ó. E ninguém via. Mas muitos outros irmãos, eu creio que viam. Né? E eu, varão, via. Se Deus me mostrou, é porque eu vou esperar o arrebatamento. Eu vou subir no arrebatamento. Mas eu não queria, eu queria... eu queria ir antes, mas... é a vontade de Deus, né? É a vontade de Deus quem pode estorvar, né? Eu vou pegar o arrebatamento. Não está longe, não. Que a paz esteja convosco. Voltamos a qualquer momento. Pastor Nelson Nascimento, Negão de Saco Preto. Pode ser.